Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe nossas vidas. Amém? Queridos, vamos ler a palavra de Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo 6, versículo 10 até o versículo 12. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 6, versículo 10, está escrito assim: E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam, e ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa, e puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro, com as imagens das suas hemorroidas. Também as vacas se encaminharam direitamente pelo caminho de Bet-Seme e seguiram um mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás dela, até ao termo de Bet-Seme. Amém? Glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus que nós acabamos de ler agora vai nos contar uma história maravilhosa. Uma história que tem muito a ver com nós, com nossos dias de hoje. Porquanto o Senhor nosso Deus, poderoso, a sua palavra é fiel e é verdadeira. Tal como disse ele ao profeta Jeremias, ele vela para o cumprimento da sua palavra, ou seja, Deus falou, Deus mesmo, ele faz cumprir a sua palavra. Deus não retira a sua palavra de maneira nenhuma quando ele determina. E se Deus, o próprio Deus, ele cumpre as suas palavras, nós que o servimos também devemos cumprir bem à risca, bem certinho mesmo, tudo aquilo que o Senhor nos tem mandado. A palavra do Senhor, nosso Deus, vai nos contar nesse dia de hoje, aleluias, glórias a Deus, uma história que começou há um tempo atrás. Vai nos contar quando praticamente o povo de Israel estava em situação de pecado muito grave contra nosso Deus. Era ainda os dias do sacerdote Eli e os seus filhos que ajudavam no serviço do templo não serviam a Deus. Então Deus determinou mal sobre a sua casa. Então nós vamos ver nessa passagem o término aí então do serviço da casa de Eli, combinando com a morte do mesmo e a morte dos seus 2 filhos e a ascensão de Samuel, quando ele começa a julgar o povo como juiz e sacerdote na presença de nosso Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que naqueles dias houve uma grande guerra, e nesta guerra a arca do Senhor nosso Deus, ela foi levada da terra de Israel para a Filistia. E levando então a arca do Senhor, eles se gloriavam, porque sabia que onde estava a arca do Senhor estava Deus. Onde estava a arca do Senhor estava o próprio Deus, não era simplesmente um símbolo, não era simplesmente um objeto sagrado, não, adorado e venerado, não. As pessoas de Israel, o povo adorava a Deus, aquela arca era um símbolo, mas ali estava o próprio Deus, a presença do nosso Deus Todo-Poderoso, e isso era a nossa fé. Isso é a fé do povo de Israel em um Deus único. Estamos entendendo aqui que, diferente de outros povos, Israel servia somente a um Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso.
Não era como as outras nações que tinham diversos deuses, mas Israel era fiel a Deus. E Deus também sempre foi fiel com o seu povo. Mas naqueles dias o povo tinha pecado contra Deus. Porque Eli, o sacerdote Eli, ele afrouxou suas mãos e não ensinava como deveria e não julgava como deveria. E os seus próprios filhos faziam coisas que desagradavam a Deus. E chegando a ele as reclamações, ele as ignorava porquanto eram os seus próprios filhos que tinham cometido. Mas Deus é fiel e é verdadeiro. Deus então proveu dessa forma, achou por bem exterminar então ali a sua linhagem, e Deus coloca Samuel, o profeta Samuel, no lugar. Samuel, então ele começa a julgar, mas Samuel já começa no meio da fogueira, irmãos, era a guerra. E dessa feita, então a arca é levada e os filisteus levam essa arca. E eles depositam essa arca, então, no templo de Dagon, seu Deus. É uma mensagem até aqui muito conhecida por todos nós. E aí nós já sabemos então que o povo adorava ali, ou seja, para os filisteus, seria apenas mais um Deus. Como Dagon, seria apenas mais um objeto, símbolo, como era a imagem de Dagon e de outros deuses que ali eles adoravam. Mas aquela arca tinha a presença do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus que para ser adorado, aleluia, tem que ser em espírito e em verdade. Não se pode adorar a Deus de qualquer maneira. Não se pode estar em pecado e estar adorando a Deus, porque Deus não aceita esse tipo de adoração. Deus é supremo, é poderoso, glorioso, é digno de toda honra e toda glória. E para adorar a Deus tem que ser em espírito e em verdade, ou seja, o nosso coração, o nosso corpo, a nossa alma tem que estar conectado com as palavras do Senhor nosso Deus, vivendo todos os dias nos seus caminhos, vivendo dentro daquilo que Ele tem nos ensinado, para que Ele receba a nossa adoração. E a palavra de Deus está dizendo, no caso, que Dagon estava ali sendo Deus de toda a Filistia. Todos os estados ali dentro daquele país adoravam Dagon, e agora coloca a arca do Senhor nosso Deus, o Deus de Israel ali, como um prêmio para Dagon. Como se fosse um troféu ofertado então a Dagon, porque eles haviam vencido aquela batalha. A guerra, então, iria se seguir por anos e anos, e até os dias de hoje, mas, por aquela feita, era uma vitória muito grande. E nós já sabemos o que aconteceu com Dagon, que o Senhor derruba ele primeiro, depois, a segunda vez, quando eles colocam ele em pé, então Deus corta-lhe a cabeça, corta-lhe os braços, pernas, ou seja, fica somente aquele tronco ali. Então eles não entenderam aquilo, mas sabia que algo muito diferente estava ali. Um poder que eles não conheciam estava naquele lugar. Pelo que os sacerdotes temeram, pelo que todos aqueles que zelavam da casa de Dagon, desde aquele dia nunca mais pisaram ao limiar, porque temeram o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus maravilhoso é quem estava ali. Mas isso só estava começando ali, tudo que haveria de acontecer. Porque, irmãos, nós estamos em batalha, nós estamos na luta todos os dias, e assim deve ser. A luta está acontecendo, e às vezes nós, olhando para nós, vemos uma certa estabilidade.
em nossas vidas, nossos afazeres, nossa família, nosso negócio, nem parece que estamos em guerra, nem parece que estamos na batalha, não. Mas é porque o nosso Deus é muito poderoso. Ele é tremendo, ele é forte, ele é glorioso. Oh, aleluias! Ele é tremendo, irmãos. Ele luta, mas de uma forma extraordinária. É o maior estrategista em batalhas, em guerras espirituais, irmãos. Deus guerreia em todas as frentes, de todos os lados. E nós, às vezes, nem percebemos, mas a guerra está acontecendo nesse exato momento. Deus, por si próprio, ele guerreia, ele é o Senhor dos exércitos. Jesus é o general de guerra, está à frente, ele luta pelos interesses de Deus. E a guerra continuava. Nenhum dos israelitas ousava entrar naqueles termos dos filisteus. Ninguém foi reclamar a arca de Deus que tinha sido levada, mas o próprio Deus reclamou a sua arca que tinha sido levada. O próprio Deus Todo-Poderoso lutou para que ela voltasse para os termos de Israel, para a terra de Israel. E então, eles tiraram a arca do Senhor, do templo de Dagon, e eles então resolveram, ficaram sem saber, na verdade, o que fazer com a arca. Por quê? Porque ali era a cidade de Asdod, e o Senhor agravou a sua mão, apertou sobre eles com força. Oh, maravilha! Deus feriu os homens daquela cidade, irmãos, desde os menores, os mais pequenos homens, até os maiores. Em todas as classes sociais, Deus feriu aqueles homens de hemorroidas, e era grande a sua ferida, ou seja, muitos e muitos milhares de homens de todas as idades morreram naqueles dias. Oh, glória a Deus, aleluia! Era a mão de Deus contra eles. Israel nem imaginava, mas o Senhor estava guerreando, estava na peleja. Deus feria aqueles homens e muitos morriam, então, tendo as suas entranhas derramadas, irmãos, ali pelas partes. Por quê? Porque estava com a arca de Deus que não era lhes devido. E diz a palavra de Deus que era terrível o sofrimento daquele povo, irmãos. E isso aconteceu porque Deus feriu a cidade de Asdod e todos os seus termos, ou seja, vilas, vilarejos, todas as suas províncias foram feridas assim. E ao saber do que fazer, os homens de Asdod, então, eles se reuniram com os seus príncipes, eram 5 príncipes, e eles então decidiram que a arca deveria ser levada para Gate, deveria rodear a terra, e cometer um erro horrível e terrível, porque aonde a arca passava, a destruição passava. A mão de Deus era forte, e o Senhor não só feria com grandes feridas de hemorroida, mas Deus enviou praga de ratos sobre aqueles territórios, toda a Filistia, todas as cidades por onde passava, a arca do Senhor era acometida desse grande mal. Os homens eram feridos de hemorroida, e os ratos invadiram a cidade por todos os lados, se multiplicava de uma forma assustadoramente, e não havia controle, e estavam todos desesperados, porque são roedores, porque acabavam com seus alimentos, e os homens passavam necessidade, e a luta foi grande mesmo. Deus estava na peleja pelo poder, aleluia, pela arca santa que estava ali. E fizeram a arca então rodear, até rodar pelos termos, e passaram então, irmãos, por várias cidades,
Asdod, Gaza, Asquelon, Ecrom, Gate. E o Senhor foi impiedoso, o Senhor foi ferindo mesmo, e foi ferindo, e a Bíblia diz que os homens que não morriam, a sua dor era tão grande, tão forte, tão tremenda, sem remédios, sem recursos. Diz a palavra de Deus que o clamor, a lamúria, a tristeza, os ais era tão grande que o clamor da cidade subia e ecoava, e estavam todos apavorados, aterrorizado com a mão do Senhor sobre eles. Meses se passaram naquele lugar e o Senhor não retirou a sua mão. Oh, aleluias, glórias a Deus. E aqueles homens, então, sem saber o que fazer, eles então procuraram os seus sábios, seus adivinhos, os seus sacerdotes, que por sua vez tinha grande experiência, e perguntaram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? O que vamos fazer? Porque o Senhor está destruindo tudo. Nós não aguentamos mais as feridas, os homens têm morrido aos montes. E a dor não cessa, o clamor é grande, e os roedores, os ratos estão destruindo tudo. O que vamos fazer? Então aqueles sacerdotes, eles vão instruir aqueles 5 príncipes o que haveria de fazer. Porque, na verdade, essas principais cidades, irmãos, Asdod, Gate, Ascalon, Gaza e Ecrom, essas cidades eram cidades-estados. Então haveria centenas de cidades pertencentes a essa cidade, estado. Então os termos dos filisteus eram grandes demais da conta, e o Senhor feriu todos. Deus não perdoou não, Deus não perdoou não. Deus feriu todos eles. Então os sacerdotes falaram: olha, temos que tirar essa arca dos termos da Filistia, temos que mandar de volta para o povo de Israel. Então, da sabedoria ali que eles tiveram, eles disseram: vocês precisam fazer um carro novo, e precisam também pegarem 2 vacas que ainda não foi colocado jugo sobre ela, ou seja, não é vaca que tenha trabalhado, mas a vaca que tenha os seus bezerros, mas que ainda não colocaram jugo sobre ela, e tem que atar elas no carro. E então colocar a arca do Senhor, e aí tem que mandar uma expiação pela vossa culpa, porque porventura sim, o Senhor vai aliviar a sua mão sobre vocês. Então eles perguntaram o que eles deveriam de mandar para a expiação da culpa. Então os sacerdotes deles disseram para eles que eles deveriam fazer imagem das suas próprias hemorroidas. Irmãos, isso é uma humilhação para eles. Eram homens de frente, eram príncipes, era filho do rei. Mas eles então teriam que passar por essa humilhação. Deus estava humilhando eles para que eles pudessem entender quem era o Deus de Israel. Então foi dito que eles deveriam fazer imagem das suas hemorroidas em ouro, segundo o número dos príncipes, ou seja, 5 príncipes, 5 objetos, artefatos seria feito de ouro em formato das suas próprias hemorroidas. Deveria ser feito, e também deveriam fazer 5 ratos de ouro, que era simbolizando cada território de cada príncipe. Então assim, eles deveriam fazer um cofre e colocar dentro daquele cofre para expiação da sua culpa, do seu pecado. Mas assim foi dito a eles e foi explicado, porque os sacerdotes, eles não criam no nosso Deus também.
Eles não sabiam ainda qual era o Deus que tinha feito tudo aquilo. Suspeitavam que era o Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, mas ainda precisava de uma confirmação. Eles não queriam ficar na dúvida. E então fizeram, segundo a palavra de Deus, está dizendo, como os sacerdotes orientaram, foram feitas então aquelas peças em ouro, foram colocadas num cofre novo, fizeram um carro novo, e então eles pegam então as 2 vacas que eles tinham criado, e eles pegam aquelas 2 vacas e atam a esse carro novo. Era o primeiro jugo que elas iriam carregar. E então eles pegam a arca e eles colocam essa arca e o cofre sobre essa carroça, sobre esse carro novo. E assim foi dito pelos sacerdotes: quando vós despacharem então essas vacas, se elas subirem pelo caminho de Bet-Seme, que era território de Judá em Israel, então saberemos que é o Deus de Israel que nos feriu. Mas se elas seguirem outro caminho, ou seja, por sua própria vontade, então tudo que nos aconteceu foi por acaso. Mas nosso Deus faz e nosso Deus mostra que Ele fez. Deus, Ele prova, Ele deixa a sua assinatura. Mas aqui há algo que nós podemos entender, irmãos. Primeiro, aqueles gado, aquelas vacas não tinham costume de aceitar ali a cangaia, o jugo sobre elas. Teria que ter sido treinada para aquilo e elas não tinham recebido ainda o jugo, não sabiam o que era isto. Era então, irmãos, por natural que elas lutassem para não aceitar aquela forquilha, aquele jugo sobre o seu pescoço. Não era para aceitar de maneira nenhuma, porque não tinha o treino, era um animal irracional. Oh, glória a Deus! Mas eles colocaram e elas ficaram quietas. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Deus estava ali, irmãos. E diz a palavra do Senhor que agora eles pegam os seus bezerros e encerram em casa. Conte para mim. Qual mãe que quer ficar longe do seu filho? Qual mãe que não quer cuidar do seu filho, que não quer amamentar? Irmãos, aquele gado, aquelas 2 vacas eram para ter lutado, não era para ter aceitado ser separada dos seus bezerros de maneira nenhuma. Era para ter lutado com força para voltar, era para ter jogado tudo aquilo para o chão. Mas, irmãos, as vacas ficaram quietas, mesmo vendo os seus bezerros sendo levados e sendo encerrados em casa, e elas sabendo que estava sendo separado das suas crias, mesmo assim elas permaneceram contra o seu instinto natural de defesa dos filhos. Elas permaneceram ali quietas, aguardando o momento da partida. Oh, glória a Deus! Irmãos, diz a palavra do Senhor, que quando eles despediram, então, aquelas vagas que tocaram naquele carro, então os 5 príncipes ficaram observando, conforme as palavras dos sacerdotes, por qual caminho elas subiriam. Mas desde o momento que eles despacharam aquelas 2 vacas com carro, contendo ali a arca do Senhor e o cofre com a expiação de seus pecados, diz a palavra de Deus, e as vacas começaram a andar
E elas seguiram pelo caminho da terra de Israel, pelo caminho de Betseme, pela terra de Judá. Elas começaram a caminhar, ia caminhando e berrando, ia dando sinal e glorificando a Deus da maneira que podia. Iam berrando e ia levando uma arca e ia glorificando assim. Ou seja, diz a Escritura que elas não desviaram nem para a direita e nem para a esquerda, ou seja, haveria outros caminhos que elas poderiam ter tomado, mas não se desviaram. Elas sabiam para onde deveriam ir, sabiam porque Deus estava na direção de tudo. Então diz a palavra do Senhor que essas vacas foram levando este carro com a arca de Deus e o cofre com a expiação da culpa até os termos de Betseme. Chegou até o campo de José e ali elas parou. Oh, glória a Deus! E a palavra diz então que a palavra do Senhor diz que os 5 príncipes estavam atrás, observando tudo. E quando chegou ali, então, os homens de Betseme, eles então, eles retiram a arca, retira também o cofre e coloca sobre uma grande pedra que estava ali no campo de José. E então eles fendem o carro, ou seja, eles fazem então uma fogueira, um holocausto, oferecem a Deus. E isso foi pela expiação da culpa, e eles estavam alegres e felizes porque a arca do Senhor estava ali. E vendo isso, então, os filisteus voltaram para Ecrón, aqueles 5 príncipes, sabendo com toda certeza que todo aquele mal que durante 7 longos meses afligiram todo o seu país, todas as cidades e províncias, vinha do nosso Deus Todo-Poderoso. Era a mão do Deus de Israel, o Deus que nós servimos, que estava assolando eles com essas doenças, assolando com a praga de ratos e assolando também com hemorroidas, e a mortandade foi horrível e terrível naquele lugar, mas o nome de nosso Deus foi glorificado e exaltado. Mas a palavra de Deus diz também que, tal como aquele povo, os betsemitas que estavam ali, eles olharam para dentro da arca do Senhor, o que também não lhe era permitido, mesmo sendo o povo eleito, o povo da nação de Israel não devia ter feito, e eles fizeram. Eles olharam para dentro da arca do Senhor e eles tinham ciência, eles sabiam que não podia, e eles olharam para dentro da arca do Senhor. Então Deus também feriu ali na terra de Judá, Deus feriu em Betseme aqueles homens. E não foram poucos daqueles homens, Deus feriu 50.070 homens, morreram naquele lugar, porquanto desobedeceram a lei de Deus, a ordem de Deus, e olharam para dentro da arca do Senhor. Então os betsemitas disseram ali, os seus líderes, os seus maiorais, uns para os outros: quem subsistirá? Quem poderá estar de pé diante do Senhor, nosso Deus tão santo? Esse Deus tão poderoso, quem poderá ir desde nós? Eles temeram então pela sua própria vida, vendo então que a situação era grave e que o Senhor não retirava a sua mão. Então enviaram até os termos de Kiriat Jearim e pediram para que eles buscassem a arca do Senhor. Então esses homens de Kiriat vieram e buscaram a arca do Senhor, e esteve a arca do Senhor por muitos dias naquele lugar, tantos dias que se passaram 20 anos, até os dias em que foi levada de volta para ou seja, até o dia que Davi preparou um exército para buscar a arca em Kiriat, e então ele busca essa arca, e acontece aquele episódio triste que Uzá, ele vindo que a arca pendia para cair, ele estende a mão para tocar na arca, e o Senhor
fere também e o mata, e Davi ele desiste então de levar a arca naquele dia, e a arca então é ficada nessa primeira tentativa na casa de Obed-Edom, que também é Gate, cidade dos filisteus, mas os filisteus não queriam saber mais da arca, então ficou na casa de Obed-Edom por mais 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-Edom por quanto estava cuidando da arca do Senhor, e assim aconteceu até o dia que Davi, quando soube novamente que Obed-Edom tinha sido alcançado e abençoado por Deus, por quanto a arca do Senhor estava ali, ele então toma instruções com o sacerdote de como haveria de conduzir a arca do Senhor até ali a casa do Senhor que ele pretendia fazer, ou seja, até o palácio. E o que acontece? Então é dito a ele que a arca do Senhor não deveria ser trazida sobre carro, mas sim sobre os ombros de levitas. Então é santificado os homens de Deus, é purificado dos seus pecados, é preparado, é instruído. Então esses homens vai com Davi e todo o povo, e eles pegam então a arca da casa de Obed-Edom e eles colocam sobre os ombros, então trazem a arca com sucesso para a glória de Deus. Então a arca retorna e a glória do Deus de Israel é cada vez mais aumentada, porque nós servimos e conhecemos e sabemos o seu poder, sabemos que ele cuida de todas as coisas, irmãos. Então nós podemos observar que as leis de Deus não mudou, ela continua, a palavra do Senhor é fiel e verdadeira, e a sua justiça é implacável, e porque parece que muitas coisas hoje está ficando sem resultado, não está sendo julgado, está sendo sem justiça, porque muitos estão vivendo e vendo dessa forma. Irmãos, o Senhor Jesus pagou um preço por nós, e o sangue do Senhor Jesus, aleluia, ele foi derramado para salvar, ele veio salvar todos aqueles que está perdido, ou seja, nós estamos recebendo oportunidade ímpar, oportunidade de ouro, oportunidade de nos render a Cristo, de aceitá-lo, de nós vivemos uma vida segundo a vontade de Deus. É a graça que nós estamos vivendo, é uma graça imerecida, mas é ofertada a nós pela vontade própria do nosso Senhor Jesus. Mas ai daquele que não aceitar ao Senhor Jesus, ai daquele que não servi-lo da maneira correta, ai daquele que saltar alguma coisa que está dentro da palavra de Deus. Deus, ele é implacável. Vimos aí que Deus não perdoou os filisteus, Deus não perdoou os próprios israelitas da cidade ali de Betseme, mas ele julgou matando muitos porque fizeram a coisa que não devia fazer. Deus feriu usada também da mesma forma. Deus, irmãos, hoje parece que as coisas não estão fluindo, parece que está ficando muita coisa sem justiça, mas o sangue de Jesus é que está sobre nós. Mas quando essa porta da graça se fechar, irmãos, diz a palavra de Deus que haverá o juízo final, diz a palavra de Deus que o Senhor vai julgar vivos e mortos, nada vai ficar sem resposta, nada vai ficar, irmãos, sem ser julgado com retidão e com juízo eterno de Deus. Então, irmãos, nós devemos servir a Deus com sinceridade, sabendo que tudo que temos hoje é presente de Deus, é dádiva de Deus para mim e para você, para vivermos a vida segundo a sua vontade, não sendo egoísta, querendo somente para nós, mas também levarmos essa salvação, essa boas novas àqueles que estão perdidos, para que eles sejam livres do juízo também e da condenação do inferno. Amém? Deus abençoe a todos, fique na santa paz do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus.